Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Vivo que Você É, praticante certificada de EFT desde 2010. E para mim é imensa alegria poder estar aqui, poder falar para vocês sobre a questão de emoções controvertidas, emoções negadas, emoções não aceitas socialmente e em relação com as verrugas, né? Aqui no sul a gente fala berruga, mas na verdade a palavra certa é verruga, né? Então, a verruga, ela normalmente é ocasionada pelo papilomavírus, okay? Então é um vírus que invadiu o seu espaço. Você teve um crescimento celular e a partir daí você começa a uma batalha, né? Tira daqui, aparece lá, tira de lá, aparece acolá. Com o tempo, com o ferimento da pele, tá? Ela vai se multiplicando, aparecendo em diferentes locais. Tá? E hoje nós vamos falar das questões relacionadas. Então, muitas pessoas dizem assim: pô, Nara, por que não fala de algo mais espiritual, né? Altas energias, altas frequências. Ok, e o nosso corpo não é uma coisa espiritual, por que nós teríamos então, se ele não tivesse uma questão, se ele não fosse parte do que a gente é, do que a gente vive, do que a gente experimenta, ok? E ter este corpo é importante porque nós temos nossas vivências, experimentamos nosso potencial, desenvolvemos sabedoria e a partir daí crescemos na nossa melhor relação com o que a gente realmente é como ser espiritual. Então, quero dar uma rica noite ao pessoal que está chegando aí. Solange, rica noite para você, Rosilene, Ana Beatriz, Pati, Rosimara. Sejam todas bem-vindas. É uma imensa alegria poder falar desse assunto que muitas pessoas não sabem o que fazer, né? Vai lá, faz um tratamento clínico, vai no dermatologista, usa suco de limão com lixa, né? Usa vinagre de maçã, usa vários métodos aí, né? Alguns caseiros que dão resultados e outros não. Vai no médico, aí você tira um, volta três, tá? E a questão toda é que tem uma emoção controvertida bem guardada aí, né? Tem uma emoção negada, tá? Porque ela não é aceita socialmente, então ela é negada, e aí as pessoas ficam lutando contra o problema, né? Contra o efeito, mas não estão trabalhando na causa. Eu agradeço quem puder compartilhar essa live no seu Facebook, porque aí nós chegamos a mais pessoas, né? Mais pessoas podem aproveitar essa experiência completamente espiritual que é viver num corpo físico, e todas as mensagens que vêm através dele e a sua interpretação. E aí o que acontece? As pessoas ficam procurando a espiritualização fora, e o corpo ali berrando mensagens e a pessoa não tendo não despertando para isso, não prestando atenção nessas mensagens que o corpo está emitindo, que não são simplesmente mensagens de rotina, são muito mais que mensagens de rotina, são mensagens que precisam ser urgentemente ouvidas, ok? E claro, se a gente quer resultados diferentes, a gente tem que começar a ouvir o nosso corpo, as mensagens, entender essas mensagens, fazer o que é necessário para ter a transformação, para ter um corpo funcionando bem, a gente se sentindo bem com ele, tendo boas vivências, boas grandes experiências e assim aproveitando melhor essa existência, né? Uma existência mais produtiva, mais objetiva, com menos sofrimento, com mais harmonia, ok? E com um crescimento, né? Porque na verdade o crescimento é a percepção do potencial ativo, né? Na ativa, o potencial que cada um tem. Quando alguém diz assim, você tem um tremendo potencial, isso significa que a pessoa precisa se exercitar para poder deixar aflorar, ok? Então,
Não adianta chegar e dizer assim, poxa, tem um tremendo dom nessa pessoa, mas ela não faz nada, ela não treina, não exercita, não presta atenção, não tira o melhor, né, daquela experiência. Então daí, ou do conjunto de experiências, e aí o que acontece é que a pessoa tem uma existência com pouca frutividade, né? Não frutifica, uma vida que depois no final pinta só arrependimento. Aí aquela existência foi, né? Então eu quero dar mais uma rica noite que o pessoal tá chegando. Mara da Silva, rica noite. André de Paulo, rica noite. Gislene, rica noite, querida. Seja bem-vinda. Sejam todas bem-vindas. Grata pelos coraçõezinhos. Grata pelos compartilhamentos nas suas redes sociais. Depois vai aparecer o replay lá no canal do YouTube, youtube.com/Naramuller com 2 L's, né? Santo Denoir, rica noite para você. Então, a questão toda é o que vamos fazer com as perrugas, tá? Vamos indo ao dermatologista, correndo atrás do prejuízo, ou vamos trabalhar essa emoção negada primordial, ok? Todo mundo já tem muita dificuldade de falar sobre a raiva, que dirá falar sobre o ódio. O ódio. Ódio. O ódio, na verdade, é a junção de duas visões assim das coisas, né? Uma emoção e uma visão, tá? Então o ódio ele é a mistura da raiva com a aversão. Então essa aversão, agora eu vou falar do significado de cada uma, né? A aversão é quando a pessoa diz assim, eu nunca mais quero ver essa pessoa pela frente, se eu puder eu mudo de calçada, ou então eu prefiro não ver essa pessoa nunca mais. Socialmente ainda é aceito isso, ok? Você termina um relacionamento, você não vai ver mais aquela pessoa, você não tem mais interesse em ver aquela pessoa, não tem vontade mais de ver aquela pessoa, quer manter distância daquela pessoa. Socialmente isso ainda é aceito, ok? Agora quando alguém diz, eu não tenho raiva, eu tenho mágoa. Eu tô rindo porque a mágoa é mistura de 3. É a raiva, é o medo de ser ferido de novo, tá? E a questão do ressentimento, né? Que é a ferida uma atrás da outra. Então, assim, as pessoas, a maioria são analfabetas emocionais. Então elas dizem as coisas para tentar disfarçar o que elas estão realmente sentindo, na maioria dos casos, mas elas não sabem nem o que significam as palavras. E aí o que acontece é que elas estão dizendo uma coisa bem mais grave que realmente elas estão sentindo. A raiva, por sua vez, é a sensação que algo foi injusto para si ou para os seus entes queridos, com ou sem feridas pessoais, com ou sem atingir diretamente a pessoa que o sente. Tá? Se alguém me machuca, para não ser machucado de novo, eu posso agir com raiva, com ferocidade. Né? É injusto isso. E aí a pessoa age no revide, né? Na reação de reclamar a respeito daquilo ali, né? Esse é o conceito primordial de raiva. A maioria das pessoas, a maioria das gerações ainda sente a raiva como um processo injusto, ou seja, que alguém foi vitimado, que não houve lei da atração, não houve nada, né? A pessoa simplesmente passou por um processo, totalmente descomprometida energeticamente daquilo ali. Ela vinha passeando na floresta e de repente apareceu o lobo. E aí a pergunta é, por que ela foi na floresta naquele horário? Okay? O que fez que ela, né, energeticamente atraísse o lobo? Ou passasse na floresta exatamente na hora que o lobo está passando? Então, assim, fora essa questão da historinha boba do encontro com o lobo mau, né? Nem sempre ele é tão mal assim. Mas voltando ao nosso objetivo aqui, que nós estamos falando da questão de eventos injustos, a gente ainda está vibrando na questão que alguém agrediu a mim ou fez algo inapropriado para os que eu quero bem, fez algo inapropriado para mim ou para outros que eu quero bem, e aí vem essa sensação de injustiça, né? E
as pessoas esquecem que elas são um dínamo, um centro de radiação energética, que elas estão pulsando, que elas estão emitindo e que elas estão sempre jogando alguma coisa para o universo, consciente ou inconscientemente. Então, quando alguém chega e diz assim, pô, tremendamente, o que tá sentindo? Eu tô sentindo mal. Tá, esse evento para ti foi injusto, tremendamente injusto, horroroso, pavoroso, sem noção. Então, o que a pessoa tá dizendo ali? Que ela se sente vitimada. E isso vem bastante de geração em geração. E, na verdade, a raiva, como mola propulsora de energia, ela é excelente para manter a gente em movimento. A gente fica tão indignado com aquilo que a gente vai lá e bum, rompe com aquele processo, ok? Então a raiva, ela é muito mal usada porque ela foi tratada como uma emoção equivocada humana. É um pecado sentir raiva. No momento que a pessoa sente que é um pecado sentir raiva, ela vai oprimir, ela vai guardar, ela vai ter a aversão daquela pessoa e aí começa a crescer as verrugas. Todo crescimento celular no corpo desordenado, fora do padrão ali que o corpo tem, indica uma forma de defesa, uma agressão, ok? Então a pessoa está na posição de vítima. Quanto mais verrugas a gente tem, mais na posição de vítima a gente está. E a gente está principalmente com um ódio acumulado, guardado, ok? E aí a gente acha que é a alça que me machucou, aí ali já tinha algum vírus e o vírus se instalou, né? Então a gente acaba deixando de apreciar o quanto pode crescer com aquela experiência até de um vírus no corpo e deixa para banalidade, né? Deixa aquele assunto para banalidade. Okay? A maior parte do tempo essa questão do ódio acumulado, ok? A importância da pessoa ter essa oportunidade de se ver e a oportunidade de curar esse ódio acumulado. Claro que a gente não vai reverter os eventos que as pessoas fizeram, deixar de fazer, como nos trataram, nos deixar de tratar, mas a gente pode seguir em paz mesmo assim, ok? E parar principalmente de estar na posição de vítima e assumir essa energia, em vez de ser isso é injusto, isso me indigna. E a energia da indignação, ela mostra qual é o próximo passo, que é o que então eu mereço. O que então eu mereço é a emissão para o universo que está faltando para você ter outros resultados na sua vida. Então, quando a gente pega assim uma sensação de desconforto com alguma coisa que alguém fez conosco, em vez de a gente se voltar contra aquela pessoa, a gente conseguir perceber que está faltando emitir, o que está faltando emitir para o universo, a gente vai acabar até sendo grato por aquela pessoa ter feito aquilo conosco. Okay? Porque fez com que a gente emitisse uma coisa legal para o universo conscientemente. Ficar só no é injusto, é injusto, é injusto, e isso é ligado ao segundo chakra. Lembre do nosso segundo chakra, eu já fiz alguns vídeos sobre ele. Ele é nosso dínamo de energia, é nossa casa de força, né? E com essa energia a gente realiza tudo, a gente se mexe, se mobiliza, interage, ok? Sente prazer, vive a vida, se relaciona, interage com outras pessoas. Então, a importância de ter essa energia da raiva organizada a nosso favor. Ok, tenho raiva, esse é o primeiro ponto. Assumir que a gente está na posição de vítima, qual é o problema? Isso é temporário, ok? Essa posição de vítima é temporária. E aí, qual é o próximo passo? Eu me indignar com aquilo ali, porque daí a energia gira. Que quando tu tá indignado, a energia sobe.
que ela precisa ir para o terceiro chakra, que é o local que a gente exerce o poder pessoal, é ali que a gente faz as escolhas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Então essa energia ela precisa circular para o terceiro chakra e ela está presa na visão da vítima, ok? Uma das formas que se manifesta, né, na visão da vítima é aquela sensação assim, não é bom me relacionar, não é bom eu estar com pessoas, não é bom... Por quê? Porque é dolorido e vitima, e machuca a mim ou aos que eu amo. Então, tudo gira em torno desse medo de ser ferido de novo, ou medo que outros sejam feridos, que a gente quer bem. E aí temos que nos lembrar nessa hora que é uma questão de emissão para o universo. Posso não ter emitido isso hoje, mas eu emiti isso em algum momento. Eu gerei, tá? E eu colaborei para essa energia em algum momento e está na hora de fazer o ponto de mutação, de gerar a mudança, de gerar a transformação. Então, a questão de eventos injustos, mas a aversão que a gente tem das pessoas, quando são guardados por muito tempo, tá? Só a junção dessas duas condições, a aversão a uma pessoa, ou às vezes até a si mesmo, né? A gente precisa lembrar que o exercício que a gente faz com os outros, primeiro a gente treinou em nós, e normalmente está bem ativo em nós, ok? E por isso que a gente faz com tanta facilidade com outras pessoas, tá? Quando a gente não cumpre tarefas, a gente está achando isso uma injustiça. Quando a gente não muda, a gente acha isso uma injustiça. Quando a gente não se aprimora, isso é uma injustiça, porque é desperdício de tempo, é desperdício às vezes até de dinheiro e oportunidades. Então, a gente fez todos esses exercícios antes conosco. Tá? Querendo ou não, nós somos o nosso próprio laboratório do que a gente usa e deixa transparecer no mundo. E no momento que eu tô no julgamento que a raiva e o ódio são emoções erradas, eu não devo ter, eu devo fugir de ter o ódio, eu devo fugir de ter raiva, eu tô perdendo a grande oportunidade de ter a minha energia de concretização circulando por onde precisa circular. Então, eu tranco a raiva, eu tranco o ódio, eu também tô trancando a minha casa de força, a minha parte energética, tá? Porque a vítima, ela fica parada dentro da concha, tá? E a pessoa que realiza, o realizador, ele vai para o mundo, ele interage com as pessoas. Okay? Ele cria um plano de ação e ele vai nesse plano de ação. E isso são questões materiais também. Outro dia eu estava atendendo uma cliente e ela chegou e me disse assim: Nara, eu quero resolver o meu problema que eu não consigo passar nos concursos, né? E eu não gosto do meu trabalho, eu não tô feliz no meu trabalho, não faço o que gosto, né? Tem toda essa minha frustração com o meu trabalho, a sensação que não tá dando certo, que eu não vou atingir nunca o meu objetivo. Quer dizer, no que ela tá girando? Que o mundo é injusto para ela, né? Que ela quer ser feliz, que ela quer prosperar, mas a coisa não acontece. E na verdade a energia dela, no que ela está focada, os seus decretos negativos, suas crenças limitantes, os seus traumas, né? E as sensações que ela tem de impotência são os grandes primeiros colaboradores para outros tantos que vão aparecer aí quando se faz os atendimentos, mostrando que a pessoa está precisando não só agir para desbloquear a sua energia, tá? Como também agir materialmente. E aí, por isso que a gente tem corpo físico, ok? Quando nós temos todas as nossas centrais de força harmonizadas, elas trabalham em conjunto. E o corpo físico é uma central de força, é o chakra básico.
ok? É manifestado pelo corpo físico. Então, a gente nega o corpo físico. Os sadhus na Índia, que são os que vivem só a vida espiritual, ou então vivem para servir a outros também, né? Esquecendo de si mesmo, eles estão negando o próprio corpo, tanto que eles vivem pouco, ok? Na Índia eles vivem pouco, a maioria dos sadhus, os mais radicais, né? Eles têm uma vida de negação à família, de negação às riquezas, de todas as formas de riqueza, de suprimento, de todas as formas de suprimento, para ter uma vida espiritual, ok? E aí, o que acontece? Elas estão negando a experiência material, aí elas morrem cedo. Porque elas estão a vida inteira negando a experiência material quando fizer essa escolha. Aí chega uma hora que o corpo entende a mensagem e acaba o ciclo terreno. Então, assim, quando o pessoal na Índia diz assim, ai, coisa linda, né? Ele é sadhu, ele morreu para a família, né? E ele tem uma experiência completamente espiritual. Ok, ele passa horas e horas meditando, né? Mas isso não é tudo. Então, para que nós teríamos um corpo se não servisse para nada? Para que a gente usa os sapatos? Proteger o pé. Cada parte do que nós somos tem uma função. Okay? Então, por que eu uso guarda-chuva? Proteger da chuva ou do sol intenso. Okay? Por que eu uso as roupas? Para equilibrar a temperatura no corpo. Então, tudo isso, todas essas ferramentas que a gente usa, inclusive o corpo físico, como instrumento de experimentação e das nossas potencialidades e realização, de tornar as coisas reais, materiais, e energizar todos esses níveis é o grande quê da existência. Aí depois que a gente faz isso, a gente primeiro recebeu essa energia para gerar esse corpo, e aí a gente retribui isso para o universo e fecha o circuito. Então, por que eu estou falando isso? Porque no momento que você nega as emoções que você tem, fora você está negando a sua existência, você também está emitindo para o universo uma vibração de vítima. E aí o que você vai atrair do universo? Mais vitimação e mais sinais que está na hora de você largar isso. E claro que são sinais mais intensos, né? Porque quando a gente não entende os sinais emitidos pelo universo, pela vida, que chegam até nós, que sinalizam também através do corpo, os pensamentos, sentimentos, emoções, imagens, o que a gente está fazendo? A gente está dando chance para o universo entender que aquele sinal não é suficiente, e aí você vai ter um sinal mais intensivo, mais forte, mais ostensivo, para que você possa, então, entender qual é a mensagem. Quando alguém nos provoca algum nível de raiva e aversão, tá na hora da gente rever os conceitos. A versão, que nem eu comentei antes, socialmente correto, é aceito, mas a raiva, Tanto que tem o ditado, falou brigando, perdeu a razão. E aí, o que acontece? A pessoa às vezes até tá querendo batalhar por uma coisa que é importante, né? Mas ela é mal vista socialmente, ok? Ela é escanteada, ela é deixada de lado, porque socialmente é inapropriado, é primitivo ser uma pessoa que tem raiva. Eu lembro um dos primeiros postagens que eu falei sobre raiva, eu botei um Yorkshire Terrier bem peludinho, assim, com os dentes, mostrando todos os dentes. Pra não dizer assim, tá mostrando uma pessoa, E ainda tinha mais a simbologia de ser um animal considerado irracional, né? E mostrando que o que? Ter raiva é uma coisa primitiva, irracional, é uma emoção repudiada, né? Então, muitas pessoas têm a aversão ao que sente.
E aí, como é que ela vai estar próxima dela? Como é que ela vai pegar as mensagens? Como é que ela vai perceber o que ela sente? Fica complicado, tá? Então, se ela tem raiva de si, é pior ainda, né? Eu nem estava citando antes as questões que a pessoa pode ter raiva de si. Por que não agiu antes, né? Por que não teve atitudes antes? Por que não se transformou antes? Mesmo lendo tantos livros, não tem atitude. Quanta injustiça para si, para os que estão ao redor. Então, mais uma vez estou olhando meus apontamentos, né? Para variar, tem muitos apontamentos aqui para falar para vocês, não deixar nada de fora. Então, esquecer do corpo é um crime. Se você tem um corpo, você tem a possibilidade de exercitar seus dons através dele, interagindo com o mundo com ele, sentir o mundo por ele, tá? Então o corpo passa a ser um meio de campo importantíssimo e indispensável, certo? Então, nós também estamos falando de questões espirituais. Quando a gente fala do corpo, da saúde, prevenção de doenças, né? Eu tenho uma playlist só sobre metafísica da saúde. Você precisa passar lá no meu canal do YouTube, olhar, tenho lá, acho que umas 25 doenças catalogadas, né? Essa semana eu falei de 2, e essa é a segunda que eu tô comentando, né? Então, eu voltei a alimentar esse assunto porque eu acho que ele é tão rico, tão abundante e traz tantos ensinamentos que a gente não pode deixar esse de fora. E aí, as pessoas ficam dizendo assim, ok, agora eu tenho a verruga, eu tenho a verruga e eu vou fazer o que com ela? Bom, primeiro vamos olhar para os eventos que a gente tem ódio acumulado, tá? Mais de um evento único, ou durante muito tempo. Bacana é trabalhar com um evento injusto mais antigo que você lembra. Muito injusto com você, completamente injusto. Okay? E aí você está sintonizando com a mensagem da verruga. A Cristina Cairo, que é uma paulista que trabalha também com essas questões da metafísica da saúde, ela disse, se você trabalhar o seu ódio acumulado, ok? De todos os aspectos, fazer uma lista de todos os eventos que a gente sente, eventos injustos, e tem aversão dessas mesmas pessoas que provocaram esses eventos injustos, tá? E a gente trabalhar isso jogando muito amor, tá? Então é uma coisa às vezes muito difícil de fazer, por isso que eu prefiro primeiro fazer EFT e aí depois sentir o alívio que a mensagem veio e aí você não tem o que vê injustiça naquilo ali, tá? A injustiça na verdade nem existiu, o que existiu foi uma interpretação equivocada, e o olhar de vítima que ainda mora em todo mundo em algum nível, né? Então, quando você faz isso, a vergonha vai embora, tá? Eu não tive ainda a oportunidade de experienciar isso, mas quando eu fiz o trabalho em mim sobre eventos injustos e aversão a pessoas, eu notei que as que eu tinha, quando eu fiz o tratamento, elas nunca mais voltaram, ok? Porque se é um vírus que você tem, que está em cima do seu corpo, tá? Microlesões estão sempre acontecendo. Por que não nasce o tempo inteiro verrugas? Porque a gente não tem ódio acumulado todo o tempo. Ou então você já trabalhou o ódio acumulado. Tá? Então vale para todos os tipos de verrugas, todos os tamanhos. Até aquela verruga na sola do pé, que é chamada de olho de peixe, que é a verruga que cresce para dentro, ok? Circular, que cresce para dentro e ao redor fica meio corrugado, assim. Também é a mesma, tá? Também tá dentro da mesma descrição. Então é importante fazer isso. Então o que eu quero fazer com vocês agora é fazer um pouco de EFT para pessoas que vocês têm aversão, tá?
e acha que ela cometeu eventos injustos. Foram eventos injustos, ela fez coisas injustas, ou com você, ou com pessoas que você quer bem. Ok? E isso vai ajudar você a ter, para começar, uma ampliação da paz interior, a redução do perfil de vítima, e depois, quem sabe, com o tempo, aí eu quero depois os relatos, quem teve a diminuição das suas verrugas. Eu posso dizer que quando a gente trabalha a raiva e transforma ela em indignação, e depois passa para o ponto de o que eu realmente mereço na vida, ou que essas pessoas mereceriam na vida, isso faz a energia girar. E essa energia precisa girar, ela tem que estar em movimento. A gente tem um dínamo de energia no baixo ventre, e esse dínamo de energia é responsável pela criatividade, ação, interação, prazer, sensualidade, sexualidade, uma vida afetiva, prazerosa. Tudo isso é essa segunda central. Então, vocês veem, vocês trabalham uma emoção e vocês liberam o universo. Ok? A emoção mais proibida, que coisa interessante, né? A mais proibida é que você mais precisa trabalhar. Então, quando alguém vem pra mim e diz assim, não vou trabalhar, não posso falar de raiva, não, isso não, Deus não permite que fale de raiva, como eu vou falar de raiva, né? Vou falar de raiva de mãe, raiva de pai, raiva de irmão, raiva de tio, de parente, como assim? Onde é que tá o meu amadurecimento, o meu crescimento? Você já tem isso dentro de você. E é isso que você está emitindo para o universo quando gasta energia para esconder. Quando você bota energia para esconder, você está dando energia para o lado vítima. Então está na hora de quebrar esse círculo vicioso, okay? Que é viver nos eventos injustos e ficar na birra dos eventos injustos, se mantendo, dizendo, quando cada vez que olha para a coisa, você diz, isso é injusto, ok? Isso é injusto, é inapropriado, é inadequado, você está reforçando o lado vítima, ok? A vibração da vítima, a emissão da frequência de vítima e, claro, esse é o retorno do universo. Gosto sempre de falar sobre isso. As pessoas têm uma tremenda resistência a entender isso. Elas não precisam entender. Segundo chakra, tu não precisa entender. Você precisa deixar fluir, remover os bloqueios para se permitir sair do lado vítima naturalmente e ter outra emissão para o universo. A gente merece outro nível de interação com o universo, o nível de interação de ação, de resultado e de bem-estar. Ok? Ponto de karatê. Depois que vocês já escolheram, né, que pessoa foi injusta com vocês, que vocês querem distância, ok? Respira fundo e batendo lá no ponto de karatê, então. Mesmo que essa pessoa foi injusta, e por isso eu quero distância dela, eu escolho me apreciar ainda com esse lado e visão de vítima em mim. Mesmo que não tem quem possa me fazer mudar de ideia. Isso foi tremendamente injusto. Não era para ter acontecido assim. Por isso eu quero distância dessa pessoa. Eu escolho me apreciar mesmo com essa sensação de aversão e injustiça em mim. Mesmo que foi injusto e eu tenho aversão a essa pessoa, eu escolho me apreciar com tudo que eu penso, sinto e emito sobre vitimização. Eu olho para essa pessoa que eu quero distância. Também o que ela fez foi tremendamente injusto.
inapropriado, inadequado. Que vontade de nunca mais ver essa pessoa. Essa pessoa tem que ficar bem longe de mim. Ela é má inapropriada. Ela agiu mal. Por isso que eu quero distância. Ela fez gente sofrer. Não pensou no limite das pessoas. Não pensou no espaço das pessoas. Não pensou no direito que as pessoas têm. Agiu como agiu. Foi inapropriada. Foi inadequada. E isso me deixa indignada. Essa indignação dentro de mim que não quer parar. Essa grande indignação em mim com essa pessoa que eu quero distância. Quem ela pensa que é para ter agido assim? Isso me deixa completamente furiosa. Porque ela era para ter agido diferente. Era para ter pensado nas pessoas. Só pensou em si. Nos seus objetivos. Não pensou que podia estar ferindo as pessoas. E isso me faz ainda querer a distância dela. Me faz ainda ter repúdio a ela. Me faz ainda sentir vontade de nunca mais ela. Queria que essa experiência não tivesse acontecido. E tudo isso me tira do sério. Na verdade, eu queria a paz nesse momento. Queria ter uma vida próspera, alegre, sem ser oprimida. Queria ter uma vida em que todos respeitassem a todos. Queria ter uma vida em que todos se permitissem viver no espaço que quiserem, sem opressão, com liberdade, com equilíbrio, com alegria, com entusiasmo, com sabedoria, com amorosidade, com integridade. Eu, nesse momento, percebo as minhas palavras e permito que elas circulem em mim. Como eu posso ser mais íntegro, estar mais do meu lado, me apoiar, estar inteiro comigo, emitir o bem para o universo. Eu já recebo tanto do universo, tantas bênçãos, e eu sei que eu emitindo o bem, mais bem vem. Eu sei que eu emitindo paz, o universo retribui. E mesmo que eu ainda não tenha certeza do que eu emito, eu me abro para a paz e para a ação em mim agora. Por esse momento, sou grata pela oportunidade de me perceber. O meu ponto de ação e poder, escondido atrás desse evento injusto. Respira fundo e solta. Então hoje nós falamos de duas emoções controvertidas, não aceitas socialmente, a raiva e o ódio. A aversão é uma coisa assim razoavelmente aceita, então por isso que as pessoas não falam muito a respeito disso. Mas bacana é que a gente está se dando a oportunidade de se ver, de se enxergar na totalidade e assim se permitir prosseguir experimentando o nosso melhor.
Então, eu quero desejar a todos uma rica noite. Veja os replays no canal do YouTube. Se ainda não está inscrito no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, vai lá, curte os vídeos, assiste, comenta, compartilha, deixe suas sugestões para novas lives, que segunda-feira tem mais, 8h30 da noite. Rico final de semana, tchau!